Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a couraça de São Patrício. Cristo comigo. Cristo à minha frente. Cristo atrás de mim. Cristo em mim. Cristo abaixo de mim. Cristo sobre mim. Cristo à minha direita. Cristo à minha esquerda. Cristo quando me deito. Cristo quando me sento. Cristo quando me levanto. Cristo no coração de todo homem que pensa em mim. Cristo na boca de quem fale de mim. Cristo em todo olho que me vê. Cristo em todo ouvido que me ouve. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 1 e depois dos versículos 6 ao 7. Isto diz o Senhor: cumpri o dever e praticai a justiça. Minha salvação está prestes a chegar e minha justiça não tardará a manifestar-se. Aos estrangeiros que aderem ao Senhor, prestando-lhe culto, honrando o nome do Senhor, servindo-o como servos seus, a todos os que observam o sábado e não o profanam, e aos que mantêm aliança comigo. A esses conduzirei ao meu santo monte e os alegrarei em minha casa de oração. Aceitarei com agrado em meu altar seus holocaustos e vítimas, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 66. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais com toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoem e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, dos versículos 13 ao 15. E depois dos versículos 29 ao 32. Irmãos, a vós cristãos vindos do paganismo, eu digo: enquanto eu for apóstolo dos pagãos, honrarei o meu ministério, na esperança de despertar ciúme nos da minha raça, e assim salvar alguns deles. Se a rejeição deles foi reconciliação para o mundo, o que não será a admissão deles? Será como passagem da morte para a vida, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora vós fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em consequência da desobediência deles. Assim são eles agora, os desobedientes, para que, em consequência da misericórdia usada convosco, alcancem finalmente misericórdia. Com efeito, Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. Reflexão.
A leitura de hoje evidencia o tema da salvação universal, isto é, a realidade de que Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, dos versículos 3b ao 4. Assim, a profecia de Isaías indica com clareza que os pagãos que aderem ao Senhor, prestam-lhe culto e o servem, serão conduzidos pelo Deus único ao seu monte santo, ao templo que será chamado casa de oração para todos os povos. A graça da salvação e o conhecimento da verdade nos vem por Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17. A salvação de Deus chegou em Jesus e se manifestou nele plenamente no seu mistério pascal. Com a sua morte e ressurreição, Cristo Jesus tornou-se o novo templo. João capítulo 2, versículo 21, que reconcilia todos, judeus e pagãos, com o Pai. A inserção de cada pessoa nesta vida em Cristo, como membros do seu corpo, a Igreja, se dá pela fé nele, adesão pessoal, e pelo batismo, inserção em uma comunidade de fé. A mulher cananeia, do Evangelho de Mateus, capítulo 15, dos versículos 21 ao 28, manifestou a fé em Jesus como Senhor, ou seja, Deus e Filho de Davi, o Messias. Diante do pedido desesperado dessa mãe em favor da sua filha atormentada por um demônio, Jesus, apesar de uma aparente indiferença ao seu clamor, quer, na verdade, estimular a sua perseverança e ver até que ponto chega a sua confiança nele. Ela reconhece que a graça da salvação é dada ao povo eleito, mas que também os pagãos podem acolher a salvação trazida pelo Messias de Israel. Desse modo, mais do que conseguir um benefício de Jesus, a cananeia se insere na procissão de pagãos que aderem pela fé ao Cristo de Deus. Tal acontecimento se dará de modo evidente e com alcance universal após Pentecostes, em que todos os povos farão parte da Igreja de Deus, adquirida para si pelo sangue de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Mas e quanto a nós? Será que já aderimos à Igreja de Cristo? Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia.